Imagine um exército moderno, do mundo contemporâneo que a gente vive, só que ele é minúsculo, com pouco mais de 100 homens, vestidos com uniformes coloridos que parecem ter saído de quadros da Renascença medieval. Eles carregam alabardas antigas, mas são treinados com armas modernas. Seu juramento é simples e absoluto: proteger o Papa, o pontífice da Igreja Católica, com as suas vidas se necessário. Eles não são atores de filme, eles são soldados da Pontifícia Guarda Suíça, ou Pontifical Swiss Guard. É uma das forças militares em operação mais antigas do planeta de forma contínua. Hoje, eles são conhecidos como o menor exército do planeta, e sim, eles são um exército. Fundados em 1506, há mais de 500 anos atrás. Na época, fundados só por soldados suíços, que trocaram as montanhas nevadas do Sacro Império Romano Germânico para os corredores do Vaticano e se tornaram os guardiões mais leais do Papa. Mas por trás de cores vibrantes e de pompa cerimonial, existe uma história de sangue e lealdade quase inabalável. Um sacrifício extremo que já apareceu até em músicas de bandas de power metal, como a Sabaton, por exemplo. E é uma história muito interessante, como um grupo de mercenários suíços se tornaram a guarda pessoal do Papa. Para entender a guarda suíça, precisamos voltar para o final do século XV. O Brasil tinha acabado de ser encontrado pelos portugueses. O Império Bizantino tinha caído 50 anos antes, com a queda de Constantinopla em 1453. A Europa estava em franca ebulição. Guerras italianas sacudiam toda a península, porque a Itália não conseguia se unificar. As cidades-estados italianas, tradicionalmente, eram muito resistentes em defesa. Era difícil conquistar o Ducado de Milão, ou da Savoia, a Sereníssima República de Veneza, ou o Reino de Nápoles. Mas, por outro lado, eles não conseguiam se unificar, sendo sempre influenciado por potências mais resistentes, como a Áustria, a coroa do Sacro Império Romano Germânico, ou o Reino da França, que estava cada vez mais forte. A unidade cristã que existira na Idade Média estava se esfacelando. Não importa se o Sacro Império Romano Germânico era cristão católico, a Espanha era cristã católica, ou a França era cristã católica. Naquele momento, eles estavam brigando entre si. E os otomanos só avançando. A queda de Constantinopla tinha permitido uma certa união italiana, a Liga Itálica ou a Liga Santíssima, que durou 50 anos, de 1454 até 1498, mais ou menos. Com o colapso da Liga Italiana, o avanço dos otomanos e a guerra entre os cristãos, o Papa ficou desesperado. Ele não poderia mais depender de apoio das potências cristãs, porque o Sacro Império e a Espanha estavam lutando juntos contra a França e a Inglaterra com o apoio dos otomanos. A Itália, até aquele ponto, apesar de brigas esporádicas da República de Gênova com o Reino de Milão ou a cidade-estado de Florença e Pisa, até acontecia, mas eram guerras relativamente esporádicas, tinha uma certa união ideológica na Itália, ainda que não houvesse uma união de fato. Porque apesar de conflitos históricos esporádicos, Gênova, Milão, Florença se consideraram por muito tempo parte do Sacro Império Romano Germânico, e Veneza, a Sereníssima, não era muito comum de brigar com os outros. E o Reino de Nápoles, ao sul, sempre teve uma relação muito boa com os estados papais. Mas com o enfraquecimento do Sacro Império Romano Germânico, mesmo com os Habsburgos ganhando cada vez mais força, trazendo a Espanha para o lado deles através de matrimônio, fato é que o norte italiano começou a se unir mais com os franceses, enquanto o sul italiano, principalmente o Reino de Nápoles, se unia com os austríacos e os espanhóis. E nesse meio, o Papa ficava dividido. Tinha muito mais interesse em apoiar o Sacro Império, que era um aliado histórico e dava menos problemas para o Papa do que os franceses. Só que o Sacro Império estava com agitações internas, disputas religiosas que lá na frente culminariam em um evento que eu já vou falar em breve. Fato é, em 22 de janeiro de 1506, o Papa, vendo as guerras italianas, com várias cidades-estados de repúblicas e reinos brigando entre si, apoiados majoritariamente por um lado pelo Sacro Império e pela Espanha, e pelo outro pela França e os otomanos. O Papa Júlio II, conhecido como Papa Guerreiro, foi quem organizou a ideia. Júlio II é um papa diferenciado.
Porque, historicamente, os estados pontifícios não tinham exército. Se tivesse qualquer ameaça, as forças da cristandade se uniriam para defender o Papa. Então, tradicionalmente, era decidido que o estado pontifício não podia ter exércitos e o Papa não podia participar de campanhas militares. Porque, pela lógica medieval, é meio difícil entender isso na lógica do Estado moderno, mas na lógica medieval, todos os exércitos pertenciam ao Papa. Os reis eram os governantes temporais, mas o governante espiritual era o Cristo, era Deus, e o Papa era seu representante na Terra. Então, todos os reinos medievais, França, Sacro Império, teoricamente respondiam ao Papa, então ele não precisava de exércitos. Só que estamos em 1500. A lógica medievalista, de 500 depois de Cristo até 1300 mais ou menos, já estava se esvaindo desde depois das Cruzadas. As Cruzadas foram o ápice dessa união de vários cristãos em defesa do Papa como um líder da igreja. Nesse momento, essa ideia já tinha perdido força e vários papas já tinham sido atacados por nações cristãs e demorava muito para outras nações mandarem reforço. Então, Júlio II teve esta ideia de transformar um exército, uma guarda em defesa do Papa. Então, no dia 22 de janeiro de 1506, cerca de 150 soldados suíços marcharam, segundo a lenda, orgulhosamente às portas de Roma, convocados pelo próprio Papa. E lá foi assinado o documento que oficializou a Pontifícia Guarda Suíça. Não um exército a princípio, uma guarda de defesa. O objetivo era claro: proteger o Papa, sua residência, os bens e terras da Igreja, dos estados pontifícios, principalmente contra invasores e intrigas políticas que pudessem acontecer sobre os reinos italianos. A ideia era manter Roma isolada de influências externas. Diferente de outras tropas mercenárias que mudavam de lado de acordo com o dinheiro, os suíços eram famosos por sua lealdade. Todos os exércitos livres, os Freikorps ou exércitos independentes suíços, tinham a tradição de ser leal a quem estava pagando originariamente, mesmo que outra oferta maior viesse posteriormente. O que não era comum em mercenários italianos, ou franceses, ou alemães ou espanhóis. Podiam trocar de acordo com quem pagasse mais. Os suíços tradicionalmente não faziam isso. Era a tradição suíça de confiança, não só nos exércitos. Tudo, a sociedade suíça, da Confederação Suíça, se baseava na confiança. Toda a ideia da confederação. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a Confederação Suíça, mas é uma coisa linda. É literalmente um acordo de cavalheiros, de ducados, cidades, que se unificaram em uma confederação só pela confiança, só pela honra. Eles deram a palavra que iriam se manter juntos e se mantiveram juntos por muitos anos só por tradição. Falavam idiomas diferentes, eram italianos, eram alemães, eram suíços, eram franceses. Às vezes tiveram religiões diferentes, mas eles tinham uma coisa em comum: valorizavam tratados, acordos e contratos acima de praticamente qualquer coisa. É muito interessante. A história da Confederação Suíça é uma coisa muito maneira. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês se interessarem. Nos primeiros anos, a Guarda atuou em várias missões, principalmente de defesa. Acompanhavam o Papa em viagens e participaram de conflitos menores, como algumas rebeliões e invasões. Mas o teste de fogo deles viria 2 décadas depois. Uma das batalhas mais épicas que aconteceu no final da Idade Média e início da Idade Moderna, o saque de Roma de 1527. Roma, teoricamente, só foi saqueada 7 vezes, mas apenas uma vez por cristãos. Em 1387 a.C. foi por gauleses. Em 410 d.C. foram pelos visigodos. 455 pelos vândalos e 554 pelos ostrogodos, todos esses últimos 3 germânicos. Em 846 foram saqueados por sarracenos, que eram islâmicos no caso. E em 1084 teve um saque de mercenários normandos, que o Papa pediu apoio a um líder siciliano para lutar contra o imperador romano. Ele apoiou, as tropas chegaram, só que teve uma revolta de mercenários e civis e a cidade foi saqueada. Mas não foi um saque de uma potência estrangeira, foi um saque de mercenários e civis e foi uma situação meio doida. Só em 1527 que Roma seria saqueada novamente pela invasão do Sacro Imperador Romano Carlos V. Seria a primeira vez que um imperador ou um rei cristão saquearia Roma. E por que isso aconteceu? Bem, um pouco por causa da Reforma Protestante. Lembra que eu falei que era importante? A Reforma Protestante tinha acabado de começar. Martinho Lutero tinha pregado as suas 95 teses em 1517.
próximo desse momento. E isso começou a abalar e corroer a estrutura do já fragmentado Sacro Império Romano Germânico. Os Habsburgos, na figura do Carlos V, praticamente ficaram extremamente poderosos, porque o Carlos conseguiu juntar sobre si a coroa do Sacro Império, a coroa do Reino da Áustria, a coroa do Reino da Espanha, que tinha Castela, Aragão, Navarra, entre outros, várias cidades italianas, e o Reino de Nápoles sobre sua cabeça. Os franceses, os italianos, os irlandeses, os suíços, o Papa e os venezianos ficaram em pânico, porque parecia que pela primeira vez, desde o Império Romano do Oriente, a Europa inteira se unificaria na figura de um único imperador. Os 3 papas que vieram após Júlio II, porque os papas, vocês sabem, governam por pouco tempo, porque eles já entram bem velhos e acabam morrendo, Clemente VII estava com muito receio desse poder concentrado na mão dos Habsburgos. Então ele fundou a Liga Cognac, ou Cognac, junto com a França, com os venezianos, com os ingleses e outros, porque Carlos, que já tinha muita coisa, ainda tinha direito ao trono de Milão, uma cidade-estado, república ou reino, dependendo da época, muito próxima do Estado Pontifício. A força imperial invadiu a Itália. Apesar dos franceses e dos venezianos mandarem soldados, quase 6.000 homens, a verdade é que eles foram estraçalhados pela força do Sacro Império e da Espanha. O objetivo do imperador era só derrotar os franceses e o Papa e assegurar o seu poder. Mas o que ele não sabia é que a maior parte das tropas que ele havia levantado eram recém-aderidos ao protestantismo. Principalmente, e perdoe meu alemão, os Landknechts se amotinaram contra o imperador e marcharam em direção de Roma para saqueá-la. O líder deles, Charles Bourbon, segundo as informações históricas, não teve escolha, ele não conseguiu controlar os seus homens. Segundo informações, o líder do exército imperial, Charles Bourbon, escreveu uma carta desesperada no dia 20 de abril, enviando para o Papa, avisando que as suas tropas iriam saquear Roma e que ele não conseguia impedi-los. Ele literalmente avisou o Papa que as tropas dele estavam indo saquear Roma. Isso acontece porque dos 14.000 guerreiros alemães, a maioria era protestante. Sem contar que esses 1.400 alemães eram mercenários. Os únicos soldados profissionais, teoricamente, eram os terços espanhóis. Os 6.000 espanhóis estavam fazendo parte desse movimento, mas eles não teriam como impedir. Foi então que no fatídico dia 6 de maio de 1527, o inferno se abateu sobre Roma. Segundo relatos históricos da época, durante a invasão tinha se abatido uma névoa na manhã da cidade. Uma névoa espessa. O comandante imperial, o Duque de Bourbon, morreu logo no início do ataque. E nesse ponto diverge o que aconteceu. Por quê? O Carlos III, o Duque de Bourbon, tinha muita experiência em combate. Ele já tinha lutado na Europa inteira praticamente, na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, sendo que logo no início da batalha ele levou um tiro e morreu. Tem 2 vertentes da morte dele. Nenhuma das duas é confirmada. Mas dado que há informações que o exército tinha sublevado e ele não conseguia mais controlar os seus homens, que isso acontece às vezes, em uma sublevação, o líder não tem nem como fugir, senão matam ele só segue o bonde. Muitos acreditam que no início da invasão, quando ele era um católico, ele foi morto pelas suas próprias tropas alemãs, que eram protestantes, para que o saque fosse o mais violento possível. Outros acreditam que logo no início a defesa de Roma da guarda suíça acertou ele e ele morreu logo no início do combate. Não se sabe qual das duas histórias é a verdade factual, mas considerando que o cara era um líder militar muito eficiente e as tropas estavam amotinadas, eu, como professor de história, prefiro tender a acreditar que ele, como católico francês, líder de uma tropa mercenária alemã protestante, amotinada, é bem provável que tenham atirado nas costas dele, sim. Sem uma liderança organizada, os soldados se transformaram em uma horda descontrolada. Massacraram civis, pilharam ícones religiosos, queimaram várias cidades e igrejas, fizeram certas coisas com as mulheres que estavam lá dentro. Muitos dos mercenários protestantes viam aquilo como uma vingança contra o Papa, por tanto ter oprimido as teses protestantes que no final se deram na reforma de Lutero. Não estou fazendo juízo de valor e não estou dizendo que isso foi o motivo principal, historicamente falando, mas contribuiu. Dentro da capital, a guarda suíça somava na época um pouco mais de 189 homens, não chegava nem a 200, comandados pelo capitão Caspar Röster, um suíço de Zurique, filho do antigo comandante da guarda suíça da época da fundação.
A Guarda Suíça, junto com 5.000 civis milicianos que foram organizados rapidamente para ser comandado pelos guardas para uma defesa desesperada, lutaram o melhor que puderam. Os milicianos foram caindo um a um. Outros se dispersaram. No fim, diante a Praça de São Pedro, em direção ao Palácio Pontifício, apenas a Guarda Suíça remanesceu. Eles formaram uma linha de defesa desesperada. Armados com suas clássicas alabardas, espadas e arcabuzes, eles enfrentaram uma força 100 vezes maior. Segundo a história, foi uma batalha brutal. Os suíços não recuaram. Eles bloquearam um a um o avanço do inimigo nas escadarias da Basílica de São Pedro, dando um tempo precioso para o Papa Clemente VII fugir. Se não fosse essa resistência, eles teriam capturado o Papa. Segundo a história, enquanto a batalha rugia, 42 guardas, liderados pelo tenente Hercule Goltz, escoltaram o Papa por um corredor secreto construído há muito tempo. É uma passagem que liga o Vaticano até o Castelo de San Angelo, aproximadamente 800 metros de comprimento. Ela foi realmente construída como uma rota de fuga desesperada. O Papa se disfarçou de um diácono comum e correu pelo túnel com a sua guarda, enquanto, atrás dele, os guardas lutavam desesperados para proteger o Papa, porque eles sabiam que iriam morrer. Na praça, 147 guardas suíços lutaram heroicamente contra um exército gigantesco. Um a um, eles tombaram para dar tempo para o Papa fugir. O capitão Caspar Rossi foi ferido gravemente e morreu defendendo a posição. Ele manteve a linha. Foi o dia mais sangrento da história da Guarda Suíça. Dos 189 homens presentes, mais de 140 morreram. O pontífice conseguiu chegar até o Castelo Sant'Angelo. Ficou sitiado por meses, mas os reforços chegaram e as tropas tiveram que se dispersar. Esse saque, em números absolutos, foi quase tão ruim quanto os bárbaros do século V. Templos foram profanados, palácios saqueados, mulheres violadas. Até mesmo túmulos papais foram abertos em busca de ouro. Aquilo foi uma marca no mundo cristão tão pesada que nunca mais o catolicismo ou o protestantismo conseguiram chegar a um acordo. Ali foi a ferida aberta que mais tarde culminaria na divisão do Sacro Império, no norte e no sul, com protestantes e católicos, e guerras civis incontáveis que viriam depois. Mas, apesar deste massacre, naquele momento a Guarda Suíça se tornou lendária, porque apesar de perderem por volta de 140 homens, as tropas mercenárias perderam centenas e centenas e centenas de homens, quiçá milhares. Porque quando os reforços chegaram para proteger o Papa que estava quartelado, não havia tropas para resistir, o exército mercenário se debandou. Eles perderam muitos soldados. Houveram outras batalhas posteriormente da Guarda Suíça, mas aquele é o ponto histórico que literalmente funda essa corporação. Hoje, um exército ainda pequeno, de 100 a 135 homens, com requisitos extremamente rigorosos. Tem que ser um cidadão suíço, ele tem que ser católico praticante, tem que ter 19 e 30 anos, altura mínima de 1,74, ter concluído o treinamento militar do exército suíço, que depois um dia eu posso só falar sobre o exército suíço, é literalmente uma sociedade baseada na guerra mesmo, porque era uma confederação pequena cercada por potências. A norte, o Império Italiano, a sul, o Império Austro-Húngaro, a oeste, a República Francesa, ou o Reino da França, e a sul, os reinos italianos e depois o Império Italiano. Eles, se você olhar no mapa, eles conseguiram se manter independentes com colossos do lado deles. É uma sociedade literalmente voltada para a resistência, para a guerra, não para o combate, porque eles não têm a noção expansionista. A Suíça nunca foi de fazer guerras expansionistas, mas eles têm a tradição de manter a linha. E neste saque, eles mantiveram. E esse é um breve resumo da Guarda Suíça e do saque de Roma. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente. Até a próxima, e aqui é o Arauto. E se você puder, vire membro. Temos membros agora no canal. Ajudaria demais este humilde professor de história.